Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos fazer aí na nossa live o Gabaritando o Banco do Brasil, e o assunto de hoje é rede de computadores. E aí, você que já começou a estudar informática, domina esse assunto, rede de computadores? Já parou para pensar quais são as possíveis questões que envolvem esse assunto? E se você já viu no edital que o que a gente tem a respeito disto são conceitos básicos, nada mais aprimorado, nada mais explorado do que o conhecimento de, vamos dizer assim, um simples usuário. Então, se você estudou informática voltado para redes de computadores no sentido de ser um especialista, aí você estudou errado. A gente tem que estudar de uma maneira em que você saiba responder elementos que sejam pontuados para um usuário. É por isso que lá no edital traz conceitos básicos de redes de computadores. Beleza? Então, vamos dar uma boa noite aí para a galera que está presente. Olha só, tem gente aí de todo o país, hein? Olha lá, ó, Ana Paula aqui de São Paulo, ó, Angélica de Cachoeira, Bahia, Gabi Alves, boa noite. Olha lá, Josimar, aí, está presente na nossa aula também. Olha lá, Valparaíso, muita gente aí de fora sim, ó, do estrangeiro mesmo. Boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Mais uma vez, ó, pessoal aí do Maranhão. Olha lá, Elma dizendo que informática será seu maior desafio. Será nada, Elma. Elma, a informática vai ser o trampolim da sua aprovação. Amém? Se você acredita, diga amém aí no chat. Não só a Elma, mas todos que estão presentes na live que acreditam que informática seja o trampolim da sua aprovação. Veja só. Quantas questões de informática vão cair na sua prova? Quem sabe gabaritando essas questões aí você já tem ali pelo menos ali a média para estar aprovado na prova. Quem sabe, né? Nunca se sabe, mas eu acredito que sim. Quanto mais a gente falar isso para o universo, mais o universo vai entender que é isso que a gente quer. Tá bom? Então, galerinha, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu separei para vocês aqui algumas questões. Lembrando daquela coisa que eu sempre falo para você. Professor, o senhor trouxe questões da CES Gran Rio? Não. Por que não? Porque as questões da CES Gran Rio você já sabe. Eu quero que você saiba responder este assunto para todas as bancas que cobraram esse assunto em 2022. Então eu trouxe a grande maioria das bancas de 2022 sobre o assunto redes de computadores. Até porque a CES Gran Rio cobrou uma questão em 2022 sobre este assunto. Eu vou trazer as questões do Banco do Brasil, as passadas? Não, porque você já memorizou essas questões, não é? Então, para mim, não interessa essas questões, porque você já decorou. Nem sei se você sabe o conteúdo, mas o que acontece é aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas. O cérebro da gente prega peças. A gente pensa que sabe, mas na realidade nós memorizamos a questão. E eu vou tirar a prova agora, tá? Então, bora lá. Vamos ao que interessa. É isso aí, gente. Banco do Brasil, rede de computadores. E aí, olha só. Antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês os meus contatos interativos. Você que ainda não me segue no Instagram, vai lá, por favor, me siga, @FabioAus. Ajude a promover o meu trabalho, ajude aí, no caso, a divulgar o meu trabalho, compartilhe aí, espalhe na rede. E o canal no YouTube também, viu, gente? Ó, Fábio Augusto Informática. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no meu canal, também ajude a compartilhar, assista aos vídeos, né? Quanto mais você assistir, mais benquisto eu sou lá dentro do próprio YouTube, tá bom? E ali eu deixo o meu WhatsApp, se você tiver alguma sugestão de aula, alguma dúvida, pode mandar que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza?
Então vamos lá, gente. Já vai chamando a galera que precisa também saber desse assunto para participar da live, que a live ela é de questões, galera. Nós não temos aqui conteúdo. O conteúdo ele vai ser desenvolvido à medida em que a gente comentar cada uma das questões. E para começar, eu trago aqui para você uma questão que envolve aqui, ó. Acredite se quiser, mas eu já achei provas de 2023. Meus caros alunos, temos uma prova que já aconteceu este ano. E olha que nós estamos em fevereiro. Prova aqui, ó, ano 2023. Tá vendo só? Banca Quadrix. Ah, mas não é a minha banca. Claro que não, né? Sua banca ainda não aconteceu prova em 2023. Mas não importa, o assunto é o assunto que está no seu edital. Então você está vendo questões recentes, eu vou dizer, quiçá inéditas para você, porque eu não sei se você já viu alguma questão de prova de 2023. Acompanhe aqui as nossas lives na Nova Concurso, que eu tenho certeza que você sempre vai ter questões recentes, viu, gente? Nada de fazer questões que já passou. O importante é fazer questões que estão aí no forno, né? Essa aqui tá, meu, forníssimo, né? Vamos lá? Então acompanha aí, ó. Sobre redes de computadores, né? Aqui ele fala, ó, o meio de transmissão usado em redes de computadores que se constitui de um cabo com 4 pares de fio de cobre trançados, usado para a interligação de dispositivos em um raio de 100 metros, é denominado cabo coaxial, de par trançado, de fibra ótica, serial ou paralelo, galera? Qual alternativa você acha dessa questão, hein? Questão aí bacana. Olha só, hein? Quero saber de vocês o que vocês acham sobre o que é um cabo com 4 pares, não é isso? Olha só, de fios de cobre sendo trançados, tá vendo só? Trançados, usado para interligação, né? Que a gente tem aí entre dois dispositivos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Qual a resposta que você acha que é? A galera tá achando que é fibra ótica. Será que é fibra ótica mesmo, galerinha? Ó, presta atenção no enunciado, povo do idioma. Ô, Carlos Claudino, boa. Galerinha, olha só, hein? Olha só como vocês precisam prestar atenção. Pô, o enunciado está trazendo a resposta, gente. Por mais que você não domine o assunto, aqui está escrito cabo de fio de cobre trançados, pô. Pode ser coaxial? Não. Pode ser de par trançado? Ah, acho que pode ser, né? Tá trançado. Fibra ótica não é trançada. Essa fibra ótica, povo de Deus, presta atenção. Fibra ótica, para quem não sabe, é um fio, mas na realidade é um vidro. Você sabia que a fibra ótica, o que transmite ali a informação são feixes de luz? Né? A transmissão ela é feita através da luz. Então, o que tem dentro daquele fiozinho que você tem na sua casa, você que tem fibra ótica em casa, na realidade é justamente um filete de fio que está ali no caso com um vidro. Aquilo lá é um filete de vidro. A transmissão ela é envolvida através daquele tipo de condução, né, de condutor. Então, o que acontece? Você não pode dobrar a fibra ótica. Tanto é que quando você tem sobras, que precisa ter sobras na sua casa, você vê que ela fica num formato de espiral, não é isso? Fica redondo ali, porque se dobrar, quebrou e aí a transmissão é cortada, aí não tem jeito, né? Aí tem que fazer uma série de coisas, uma fusão para poder fazer ali, no caso, a emenda. Entendeu? Então, voltando para cá, é isso aí, ó.
Par trançado. Cabo serial não é, cabo serial não é mesmo e paralelo menos ainda. Então, portanto, alternativa correta aí, ó, de par trançado. É isso aí. Beleza? É. E vamos lá, exatamente, olha lá, Wesley falando, e cobre não é fibra. Exatamente, exatamente. Agora vamos para mais uma questão. Não tive mais questões de 2023, tá, gente? Então é uma coisa inédita que eu trouxe aqui para você, dentro do assunto que eu estou estudando, que é redes de computadores. Então vamos para 2022. Em 2022, uma banca trouxe a seguinte informação sobre o assunto que nós estamos falando. Banca, aqui no caso, Avança São Paulo. Tá lá. Complete a lacuna com a informação correta. Blá 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 é muito mais do que uma forma de acessar páginas da internet. Embora pareçam ser apenas uma ferramenta básica, os endereços de página guardam informações importantes, sendo cada vez mais usados na personalização de conteúdos em redes sociais e até mesmo para dar golpes na web. O que preenche a lacuna? O broadcast, o array, a LAN, a URL ou o backbone? E aí? Amélia, não chore. Por que está chorando? A Eva também está chorando. Estou entendendo esse povo chorando aqui. O que está acontecendo aí que vocês estão chorando? Hein, 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 hein? Vamos lá. Sim, Adriana, ficará na plataforma, assim como todas as outras. Olha lá, a Jéssica já respondeu, Carolina também, né? Juan, isso aí. Josimar também. Muito bem, muito bem. Ah, tudo bem, Amélia, não faz mal. O importante é que você agora aprendeu, entendeu? Errar aqui? Pode, pode, quantas vezes for necessário. Bom, galerinha, então vamos lá. Olha só, é muito mais do que acessar páginas da internet. Então a deixa já está aqui, ó. Uma forma de acessar páginas da internet. Broadcast é de acessar páginas da internet? Não, isso daqui é mensagens de transmissão que a gente pode receber quando faz uma mudança de uma rede para o outro. O array é, vamos dizer assim, uma ação que a gente pode fazer também dentro de uma rede para poder ver respostas, inclusive. A LAN é a rede propriamente dita. A URL é uma forma de acessar páginas da internet? É através desse endereço que a gente consegue fazer ali o acesso. Backbone, a gente comentou na aula passada, que é no caso, o que a gente chama de provedor do provedor, né? Então sobrou para a gente aqui realmente a URL, viu, galera? Então, através da URL, nós podemos acessar a página da internet, porque é o endereço dela propriamente dita, né? E aí nós temos ali no caso as ações que podem ser tomadas, né, através de uma URL. Então eu posso acessar páginas com conteúdos, inclusive como redes sociais, mas as URLs também podem ser utilizadas para aplicar golpes, tá? Se você quer saber um pouquinho sobre o que é a fibra ótica, galerinha, olha só, fibra ótica. A fibra ótica é, vamos dizer assim, o meio de transmissão mais eficiente que a gente tem na atualidade. Por quê? Porque a transmissão através da fibra ótica, ela não sofre interferência eletromagnética, uma vez porque a transmissão ela é feita através de feixes de luz. Então é a transmissão mais rápida que a gente tem na atualidade. Certo? Certo. O que acontece? Acontece o seguinte: dentro de um país como o nosso, em que nós temos ali um volume de pessoas acessando pontos de internet que são gargalos, vamos dizer assim, muita gente acessando um único ponto de acesso, faz com que a internet não flua como ela deveria fluir.
Como que acontece nos outros países do mundo? Nós temos mais do que 3, vamos dizer assim, provedores de internet. Quais são os provedores de internet que nós temos aqui no nosso país? Nós temos Claro, Vivo e TIM, né? Os 3 principais. Ah, mas e a NET? A NET é da Claro. Ah, mas e não sei quem? Ah, é da Vivo. Ah, mas não sei quem? Ah, é da TIM. Então, todos esses vamos dizer assim, provedores, eles são justamente vamos dizer assim, um galho desses 3 que nós temos. Nos outros países do mundo, nós temos vários provedores, e isso faz com que a distribuição aconteça de uma maneira mais uniforme. Então, eu não vou ter muitos clientes espetados em um determinado provedor. Eu vou ter isso espalhado de uma maneira uniforme. Isso faz com que a internet flua e eu tenha ali, no caso, um volume de dados distribuído de uma maneira planejada. No nosso caso aqui, o que foi só, vamos dizer assim, pretendido era a venda do serviço. Tanto é que, se você é da época do Speed da Telefônica, você lembra que no Speed da Telefônica a gente tinha uma lista de espera. Depois essa lista de espera desapareceu e todo mundo passou a ter o Speed em casa. Só que não funcionava. Por quê? Porque não tinha estrutura necessária para abranger todas aquelas pessoas. Isso mudou? Não, não mudou. Continua igual e a quantidade de pessoas crescendo cada vez mais e utilizando a internet. Então, por isso que a internet aqui, ela não roda como deveria rodar. Então, não coloque na sua cabeça, eu tenho fibra ótica na minha casa, mas não presta. Então, é porque na região que você está, todo mundo está espetado num único ponto de acesso. Eu vou explicar isso mais para frente, quando a gente falar um pouquinho sobre essa distribuição. Tá bom? Então, vamos lá, gente, continuando. Galera, vamos falar mais de redes de computadores, olha só. Aqui nós temos o seguinte. Nessa próxima questão, ele fala sobre topologia de rede, né? A topologia de rede, ela traz como que a rede é formada. Então, traz aqui, ó. Consiste na forma mais básica de interconexões de computadores, onde um par de computadores são interligados diretamente através de um meio de transmissão. Aí vem. O texto acima faz referência a qual topologia, né? Topologia de rede. E aí, ó? Vamos lá, vamos lá. O que ele está falando? Ô, Francisco, que bom, cara. Me ajuda aí. Você tem mais gabarito do que eu para falar sobre redes de computadores, meu. Você vai me ajudar. Você me ajuda aí. Se eu falar alguma bobagem, você... Ô, professor, você escorregou aí, ó. Pode falar, tá bom? Sabe que eu não sou o dono da verdade, mas o que eu sei eu passo, mas não quer dizer que o que eu sei seja suficiente. Então você pode complementar sempre que for necessário. Me ajuda aí que você é o cara que estudou esse assunto. Muito bem, galera. Todo mundo respondendo aí, ó. Isso mesmo, ponto a ponto. Funciona assim, né? Ó. Você tem aqui um computadorzinho, né? Ó. Cadê meu computadorzinho? Vou desenhar aqui um computadorzinho. Pá. Aí eu tenho um outro computadorzinho. Pá. E aí eu vou ligar de um ponto para o outro. Isso é ponto a ponto, né? É uma coisa simples. Por isso que é a mais básica das interconexões de computadores, né? O ponto a ponto. A partir dessa situação aí que a gente tem, né? Nós passamos ali, no caso, a trabalhar uma situação de passar a informação de um computador para outro sem a necessidade de um intermediário. Aí não temos intermediário nenhum, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Topologia anel. Anel, galera, é como o próprio nome já diz, é um anel, a gente vai ter computadores interligados aqui, ó. Imagine isso aqui como se fossem computadores, certo? E aí o que acontece? Eu não tenho equipamento central, perceba que tudo isso daqui, ele vai em um único sentido, as máquinas são ligadas em série, né?
E a transmissão se dá de máquina em máquina. Se uma máquina morrer aqui, ó, já era transmissão. Tá? Então é isso aqui, ó. Beleza? Então, esse é o tipo de topologia anel. Agora, estrela. Estrela é bem legal. A topologia estrela, ela vai trazer para a gente aqui, ó, um equipamento central. Ele vai trazer aqui um equipamento central que vai distribuir aqui assim, ó, para os outros equipamentos. Isso é uma estrela, tá? Imagine que cada ponto aqui a gente tem um computadorzinho, tá? Então funciona dessa maneira. Então, se uma das máquinas parar de funcionar, só ela não vai receber a informação, certo? Então, não temos ali no caso um sentido como a gente tem no anel. Beleza? Tá dando para entender ou não? Tá? Agora vamos lá. Malha. Aí a malha é uma coisa assim bem sensacional. Então pensa que a malha é uma coisa assim, ó. Bem assim, entendeu? Bem doido, tá? Todas as máquinas estão conectadas entre si e formam uma grande malha. Característica, não tenho nada ali que seja um equipamento central. Todas se conversam, todas estão interconectadas. Isso é uma rede do tipo malha, tá? Beleza? E árvore? A árvore também. É como se tivesse, assim, computadores que vão se ramificando, entendeu? Isso é uma árvore. Que vai vindo para cá, que vai vindo para cá, que vai vindo para cá, que vai vindo para cá. Pensa nos meus pontinhos como conexões de computadores. Beleza? Então é isso aí que a gente tem como topologia das redes que você enxergou dentro das alternativas. Belezinha? Deu para entender aí ou não? Mais ou menos? Malha é fácil. Pensa como a roupa, né? Trançada ali, a malha é daquela forma lá. Tá? Vamos à próxima questão? Próxima questão aí, povo de Joe. Também de 2022, olha só que bacana essa questão sobre redes de computadores, tá? Essa questão aqui fala: são considerados meios de transmissão guiados. Eu não quero falar o que é guiado, porque senão eu vou trazer a resposta. Mas eu quero que você tente identificar o que vem ser os meios de transmissão guiados. Diz aí, diz aí. Meios de transmissão guiados. O que você acha? Meios de transmissão guiados. A galera já está colocando ali a alternativa. Então tá bom. É isso aí, gente. A palavra-chave guiados é que tem guia, né? Tudo que tem guia são o quê? Fios. Então, tudo que está ligado a fios, como par trançado, fibra ótica, cabo coaxial, é guiado, porque tem fio, certo? Beleza? E a não guiada, porque também temos transmissão não guiada. O que seria uma transmissão não guiada? Alguém arrisca? A alternativa é a alternativa A mesmo. Eu quero saber se você sabe o que é uma transmissão não guiada. A transmissão não guiada seria a transmissão através das ondas de rádio, não é isso? Então, aqui no caso, seria a alternativa B, né? Ó, transmissão via satélite e transmissão via rádio, né? Essa seria uma transmissão não guiada. Então, na prova, caso, né?
caia para você. Transmissão guiada. Transmissão guiada com fio. Transmissão não guiada sem fio. Beleza? É isso aí, tá? Transmissão via rádio apenas, aí eu tiro a satélite, né? Na alternativa E, está falando que é apenas via rádio, mas não é só via rádio, né? A gente tem justamente ali no caso a via satélite, que também pode ser utilizado e não é guiada. Tá certo? Beleza? Vamos à próxima questão? Próxima questão que eu trago aqui para você também, ó, uma questão que envolve topologia. 2022, olha lá, ó, traz para a gente ali o seguinte. Em uma rede de computadores organizadas por meio de uma blá blá blá, toda a informação gerada pelas estações de trabalho deve passar por um nó central. O nó central se diferencia dos demais por possuir a inteligência para distribuir o tráfego de rede para os demais computadores da rede. Esse nó central se conecta com os demais computadores da rede por meio de uma conexão ponto a ponto. O texto acima faz referência a um dos tipos de topologia de rede. Sendo assim, assinale corretamente a alternativa que preenche a coluna acima. De quem que nós estamos falando, povo de Deus? Olha a palavra-chave, é isso aí, Márcia. Pô, palavra-chave tem o nó central, acabei de desenhar para vocês, é ou não é? Nó central, nós temos uma topologia do tipo estrela. Agora falta falar das outras topologias, não é isso? Então, temos ali, ó, topologia híbrida. O que é uma topologia híbrida? Vamos dizer assim, é mais de uma topologia juntas. Então, vamos colocar aqui, ó, topologias misturadas. Dá para entender assim? Quando eu falo topologias misturadas, quer dizer, mais de uma topologia junta. Então, eu tenho uma estrela e uma árvore. Então, eu tenho uma topologia híbrida, certo? Então, quando eu tenho mais de uma topologia juntas em uma rede, nós temos topologias misturadas. Fechou? Aí nós temos aí, ó, de topologia de barramento, porque estrela, anel e árvore a gente já falou. Vamos falar de barramento. O que é barramento? Barramento, nós temos ali, nessa forma, como se fosse assim, eu vou desenhar a topologia barramento. Então, nós vamos ter computadores aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, quer dizer, não tem um nó central, certo? Não tenho ali um equipamento central, é um cabo coaxial central que vai conectar os demais equipamentos. Mesmo esquema do anel, né? Então, parou aqui, já era. Esse cara aqui não vai receber a transmissão, entendeu? Então, esse é o tipo de topologia de barramento. Beleza? Deu para entender aí, povo de Joe? É isso. Então, ó, questões de redes de computadores envolve topologia, envolve conhecimentos relacionados ali a cabos, né? Conhecimentos relacionados ali ao uso da internet em alguns sentidos. E agora eu vou falar para vocês o que costuma cair com muita frequência nas provas que a gente tem ali, os conceitos gerais de redes de computadores. São protocolos de rede. Os protocolos de redes, eles são cobrados. São muitos os protocolos? Não, são os mais comuns. Graças a Deus são os mais comuns. Então, esses protocolos vocês precisam saber. Então, eu trouxe questões de 2022 que envolvem esses protocolos justamente para a gente estudar, para a gente discutir aqui na nossa live. Vamos lá ver? Então, acompanha aí comigo. Mais uma questão aí, ó. Questão IBAD, ó, Banco IBAD de 2022, ó, tá vendo? Essa questão ficou pequenininha aqui, né? O tamanho dela. Que coça, que coça, que coça. Vamos ver se eu consigo aqui dar um talento nela. Vamos ver aqui se eu já dou um talento nela agora, gente. Vamos lá. Questão IBAD.
Deixa eu ver se é essa aqui. É essa mesmo. Vamos ver aqui, ó. Tum, tum. Ó, cresceu aí? Cresceu, né, povo de Joe? Então tá bom. Então agora responda para mim aí, né? O que acontece? Ó? Existem protocolos que auxiliam no recebimento de mensagens de e-mail. Um deles tem a função de permitir o acesso de mensagens diretamente no servidor online em tempo real e no cliente de e-mail. Qual é? E aí? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Diz para mim, diz para mim. Aí a galerinha já respondendo. É isso aí, galera. Olha só, para quem não conhece, nós temos ali servidor ou protocolo, que a gente chama aqui de mensagens de e-mail, nós temos, vou colocar aqui, POP3, certo? Temos o IMAP e temos o SMTP. Cada um tem a sua funcionalidade, tá? Isso quer dizer que TCP e UDP a gente já arrisca porque ele não faz parte da questão. POP3 é de recebimento. Só que ele é offline. Por que ele é offline? Porque o POP3 ele baixa uma cópia das mensagens para o equipamento. Entendeu? Então, se você baixou uma cópia das mensagens para o seu celular, por exemplo, quando você lê, é marcado como lido no celular. Então, o POP3, por isso que ele traz aqui essa característica de funcionar offline. Quer dizer, uma vez que já baixou as mensagens, eu continuo lendo. Tá? E MAP, ele é de recebimento. Também. Mas com sincronismo. Se é com sincronismo, aqui tem um R, viu, gente? Se é com sincronismo, significa que, na realidade, quando eu leio no meu celular, eu não marco como lido no celular, eu marco como lido no servidor. Isso quer dizer que eu estou online. Então, o IMAP é online o tempo todo. E SMTP é de envio, né? Então, ó, partiu, né, Márcia? É isso aí, ó. SMTP é de envio. Então, Marcela e Ana Paula, não, né? Tá com o que nós temos aqui? A alternativa correta para isso é a alternativa B, MAP, certo? É B mesmo, Márcia, é isso mesmo. Agora eu tô vendo que a Dávila e a Leandrade tá com dúvida entre A e D. POP3 é offline, então não tem como ser. E ele está pedindo que seja online, em tempo real, certo? Então não tem essa, né? C é SMTP, ele é de envio e ele está falando de recebimento. Tá vendo só? Então a gente tem que prestar atenção aqui no que ele está falando, tá? TCP e UDP são protocolos da camada de transporte, tá? Não tem nada a ver com e-mail, tá? Embora na camada de transporte os e-mails utilizem ali o TCP para serem enviados. Mas isso é um outro assunto que a gente vai discutir numa outra oportunidade, tá bom? Então é dessa forma, a gente tem que entender, né? Isso aí, Jaque, era isso que eu estava querendo lembrar que a galera fala, né? Sua mensagem está partindo, né? SMTP, né? E o IMAP é o recebimento online, é o recebimento, né? Para que você possa, aí no caso, ter o sincronismo. Então, da mesma forma que eu vejo ali no meu celular, eu vou continuar vendo, né? No meu computador depois, se eu for acessar através do webmail, tá? Marcele está perguntando por que esta opção? Marcele, na realidade, não é uma opção.
que acontece é o seguinte, vamos dizer assim, as ações que a internet proporciona, elas vão evoluindo, não é isso? À medida em que nós vamos crescendo e progredindo, nós vamos avançando. Então, o que acontece? Hoje em dia, dificilmente você encontra um e-mail com a tecnologia POP3. Tudo agora é em MAP, né? Então, tudo agora é em MAP. Então, o que acontece? A partir do momento em que você tem lá um e-mail do Gmail, você pode ver que se você ver qualquer mensagem no seu celular e depois você acessar o webmail no seu computador, você vai ver que está marcado como lido, né? Por quê? Porque você tem ali, no caso, um acesso online. Antigamente, quando era POP3, aí você baixava, no caso, as mensagens para o equipamento e era marcado como lido, né, no equipamento e não no servidor. Aí quando você ia acessar o servidor, né, ou seja, acessar o webmail através do computador, né, no navegador, ia aparecer as mesmas mensagens lá, só que marcadas como não lidas. Por quê? Porque quando você leu no seu celular, você leu uma cópia e não a mensagem, né, online ali agora naquele momento, como acontece o IMAP. Entendeu? A Renata está com dúvida em relação a barramento estrela. Renata, barramento, pensa que é uma linha e os computadores estão ligados nessa linha. E a estrela? A estrela tem um ponto central e ali as conexões são feitas através desse ponto central. Tá? Beleza? E, Lidiane, isso aí é um outro assunto, tá? que é codec, é um outro assunto, não tem nada a ver com a rede. A gente fala disso num outro momento, pode ser? Então, ó, continuando, olha lá, também dessa mesma banca de 2022, olha lá. Aí nós temos aqui, ó, o que nós temos em relação à rede aqui, ó. Qual o servidor utilizado para transferência de arquivos entre dois computadores via internet? E aí? E aí? Ô Eva, maravilha! Finalmente acertou uma. Não, não vibre só quando você acerta, vibra quando você erra também, porque você está aprendendo. É isso que eu quero que vocês façam. Galerinha, ó, na boa, na boa. Olha só. Qual o objetivo da live? O objetivo da live é encontrar as dúvidas que você tem sobre o assunto, certo? E quando a gente tem dúvida, a gente precisa errar, né? Chutar e acertar não quer dizer que você sabe, entende? Então, o importante é que se você está respondendo e está errando, beleza, você deve estar anotando ali tudo que a gente está falando aqui, todas as explicações, porque isso é importante para você, tá? Então, pense da seguinte maneira: eu estou aprendendo. Então, se eu estou errando, maravilha. Se eu estou acertando, maravilha também. Tá tudo lindo porque nós estamos aqui aprendendo. Fechou? Então, vamos voltar para lá. Bom, continuando, a Márcia já colocou ali o que significa o FTP. É isso aí, Márcia. Obrigado. FTP. FTP, Protocolo de Transferência de Arquivo. Então, toda vez que você ouvir falar de transferência de arquivos, a gente tem que lembrar do FTP. As bancas adoram o FTP, tá? Então, não tem crise em relação a isso. Proxy. Proxy é um servidor de controle. Vamos falar aqui, ó. A gente pode falar aqui de controle de acesso. Opa, é D, né? De acesso. Ei, letra desgrementa. É louco, senhor. Esse controle de acesso aqui, ele funciona da seguinte maneira. Pensa aqui, ó. Controle de acesso. Não posso acessar o Facebook. Não posso acessar o WhatsApp, Messenger, né? Ele bloqueia. Pá, pá. Então, se você trabalha numa empresa que isso daí acontece, então você tem um servidor proxy. Lembrando mais uma vez que o servidor proxy também é utilizado para aumentar velocidade, né,
do tráfego da rede. Como? Ué, o proxy, ele funciona através do quê? Do armazenamento em cache do navegador. Você lembra o que é isso, armazenamento em cache? Através do quê? Das páginas visitadas que traz arquivos de imagens que o navegador armazena para não ter que carregar de novo. Isso é o cache. Isso faz com que, quando você acesse pela segunda vez, ele não tenha que carregar essas imagens de novo, e ele já pega as imagens que ele tem e faz com que o site seja carregado mais rápido. Dentro de uma empresa que trabalha com aqueles mesmos sites, que são os sites que são utilizados para o trabalho, as imagens que estão ali são sempre as mesmas, o que muda é o texto. Então, claro que se você mantém ali no caso um proxy e que faz ali no caso o uso do cache, a velocidade do tráfego daquela rede sempre vai ser bem rápida, né? Então é dessa forma que as empresas trabalham, né? Quando você tem ali no caso um controle impedindo que páginas de fora sejam acessadas. Web você já sabe o que é, a navegação propriamente dita. SMTP você já sabe, POP você já sabe também. Beleza? Continuando então, povo de Joe, mais uma questão que envolve aí no caso, né, o ano de 2022, também é da Banco Ibad, traz lá pra gente, ó. As chamadas blá 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 interlinkam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. E aí, qual alternativa é a alternativa correta? E aí, diz para mim. Olha lá, alternativa. Isso aí. Galera, a palavra-chave aqui tá na cara, né? Dentro de um mesmo espaço físico, né? Ó, dentro de um mesmo espaço físico. Pô, se é dentro do mesmo espaço físico, vou de novo aqui, ó. Dentro de um mesmo espaço físico. Nós estamos falando de uma rede local. Se é dentro do mesmo espaço físico, ela é local. Como é denominada uma rede local? LAN. LAN quer dizer local, área, network, né? O que é uma MAN? MAN é Metropolitan Area Network. O que é uma WAN? Wide Area Network. Wide é continente, metropolitana você já sabe, né? E o PAN aí no caso é personal, né? Tem em casa, né? Área network. Então eu posso ter ali, por exemplo, uma conexão Wi-Fi e uma conexão a cabo dentro da minha própria casa. E a SAN é outra coisa que a gente já comentou num outro momento aqui na nossa live, né? Lembra o que é? Uma rede SAN, SAN, MAN, WAN, né? Então, olha lá. A rede SAN, na realidade, não é uma rede, né, que a gente tem, né? A SAN, ela vai trazer para a gente o seguinte, né? É uma rede de armazenamento, né? Então, quer dizer, é utilizada para fazer a comunicação entre um servidor e os outros computadores, né? Então, é isso. A PAN é a área pessoal, como eu falei para vocês. Tá bom? Beleza? Certinho? Então, Marcele, não é que a Sesgran Rio pode fazer questões parecidas com as outras bancas. O que eu estou trazendo foi o que aconteceu em 2022 sobre este assunto. A Sesgran Rio em 2022 fez uma questão sobre isso aqui. Entendeu? É dessa forma. Beleza? Beleza, beleza, beleza?
Então é isso. SAN existe, Márcia. Existe. Foi o que eu falei. É aquela história lá, né? É só para uma rede de armazenamento. Não é rede de computadores, tá? Que a gente utiliza para fazer o acesso de uma maneira, vamos dizer assim, comum, tá? São redes de uma área de armazenamento. São utilizadas para fazer comunicação entre um servidor e outros computadores, mas fica restrito a isso. Então, a grosso modo, podemos falar que não se trata de rede, como a gente fala igual o coreano, né? A gente fala Wan, né? E Pan, tem até o Pan. Então é dessa forma. Não é coreana. A San não é coreana. Tá bom? Beleza? Então vamos para a próxima questão. Imagina, Gabi, estamos aqui para isso. Vamos lá para mais uma questão aqui. Essa questão é aquela questão que eu acredito mais nas que podem aparecer na prova de vocês, tá? Por quê? Metropolitan Area Network da área de região metropolitana. Beleza? É isso aí, Jaqueline. Olha só, nessa questão aqui, ela traz para a gente o seguinte, ó, cria uma série de canais exclusivos em que os dados do dispositivo de origem são recebidos somente pelo dispositivo. A lacuna deve ser preenchida por hub, modem, roteador, switch ou repetidor, tá? Então aqui é uma das questões que envolve redes de computadores que traz para a gente ali, né, vamos dizer assim, um certo conhecimento um pouco mais aprimorado, tá? Então, o que ele fala? Numa rede, o que nós temos? Vamos desenhar uma rede aqui, tá? Então, a rede. Vamos fazer uma rede que tem aqui um equipamento, não vou dizer qual o nome desse equipamento. Esse equipamento aqui, ele vai ter aqui um computadorzinho ligado a ele, um outro aqui ligado a ele, um outro aqui ligado a ele. Certo? Pronto. Aí. Beleza. O que acontece? A transmissão, do jeito que ele está falando aqui, ó, cria uma série de canais exclusivos em que os dados do dispositivo de origem são recebidos somente pelo dispositivo. Então, por exemplo, a informação vai chegar somente nesse cara aqui. Certo? Beleza? Por quê? Porque tem um outro equipamento que, quando a informação sai dele, ele repassa para todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Não importa quem pediu, ele manda. Né? Então, isso é uma característica que ele está falando. Ele traz um canal exclusivo. O que é o canal exclusivo? Só vai para aquele cara que pediu a informação. Tá? Nesse caso, ele está falando de um equipamento só que a gente tem. Ele está falando do senhor Switch. É isso mesmo, tá? Esse que é burrão é chamado de hub, que foi substituído pelo Switch. O hub, ele recebia a informação e repassava para todo mundo. Não importa quem pediu, eu mando, é assim, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o hub e o switch, que faz esse tipo de ação. O roteador faz distribuição de endereços de IP, tá? Então, ele não faz essa função, tá bom? Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer. E o repetidor, a gente já sabe, ele repete sinais, e os sinais do Wi-Fi, no caso, né? Então, não tem nada a ver. E o modem é o equipamento desabilitado, né, gente? A gente não tem mais ele. Ele já está integrado ao nosso roteador. O roteador que você tem na sua casa, ele era um antigo modem, viu? Não sei se você é daquela época que tinha o modem e o roteador em casa para poder fazer ali a utilização. Ah, beleza, Marcele, é isso mesmo. Então lembre-se, switch, inteligente, hub, burro, pronto, não tem erro. É sempre assim
e vai funcionar dessa maneira, tá? Em outras palavras também, o hub, ele deixa a rede congestionada. É fácil de entender por quê, né? E o switch? Não, ele deixa a rede fluir, por isso que ele é inteligente. Deu para entender, né? Por que isso acontece. Tá bom? Beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Mais uma questão que eu separei aqui para vocês, povo de Deus. Olha lá. Banca 2022, ó, prova que cai também protocolo, ó, tá vendo? Ele fala lá, um protocolo da internet é um conjunto de regras que permite que máquinas se comuniquem com outras que estão conectadas na rede. Existem diversos protocolos com diferentes funções. Qual dos protocolos abaixo está associado ao envio de e-mails na internet? Gente, que questãozinha, vamos dizer assim, doada, né? Fala aí, ó. Questãozinha doada. Então, Marcelo, o roteador, ele faz a função de receber a transmissão da internet e repassar, fazendo distribuição de endereço de IP. Agora, isso, né, que vai acontecer depois com outros meios de transmissão de dados, já é função do hub ou do switch dentro de uma rede, tá? Beleza? É isso aí, gente. É o SMTP. Eu já expliquei para vocês aí. Olha só. Então, galerinha, olha só. Vou falar uma coisa para vocês. Redes de computadores, vocês precisam estudar protocolos, que é importante. Protocolos é extremamente importante para isso, né? Outra coisa que é importante a gente saber, esses equipamentozinhos que a gente tem em casa, roteador, lembre-se daquilo que a gente falou, que roteador ele faz um endereçamento. Endereçamento quer dizer distribuição de endereços de IP. Isso é fato, é dessa maneira que eles podem explorar questões que envolvam ali, no caso, redes de computadores, tá? Se você encontra dificuldade nessa parte da informática, se você tem dificuldades em informática, aí agora você vai conhecer o que você precisa para sanar todos esses problemas. Olha lá. É a preparação completa Banco do Brasil. É isso aí, galera. Então, a Nova Concursos está aqui com o curso Banco do Brasil Teoria mais Questões, onde você tem ali, ó, um ano de acesso, PDF teórico, você pode ver quantas aulas quiser, né? Você pode baixar o áudio das aulas, você pode ali no caso, ó, trabalhar com questões comentadas e se você fosse comprar, ó, é isso aí, ó, 197. Tem o plano de estudos do especialista que te ajuda a estudar, é ou não é? E aí, ó, você pode aqui no caso, inclusive, se planejar para estudar. Ó. Ele traz ali para você solução de 3 horas por dia de estudos, onde ele indica quais são os assuntos que você pode estudar, revisões programadas, né? Então você tem tudo isso por R$ 150. Teve dúvida? Pode fazer perguntas lá no seu canal, né? No canal aqui da Nova, no canal do aluno também, né? Uma vez que você vai ser aí, no caso, um aluno do curso do Banco do Brasil. Então, tem um time de especialistas para te responder a qualquer dúvida que você tiver. Isso custa R$ 150. E, olha só, o que você vai levar se você fosse comprar isso de maneira individual? Olha lá, R$ 197 o curso completo, o plano de especialista 150, tutoria 150, total 497. Mas você tem o bônus dos 2 simulados que você pode fazer aí até o dia da prova, né? Ó, são 70 questões no perfil da banca, questões comentadas. Se fosse comprar isso daí, R$ 197. Mas, como você está aqui na live, zero para você. É um bônus. E o bônus 2, olha que show! 300 conto de desconto para você, gente. Olha só, isso se você, né, que ficou até a nossa live, não perdeu o desconto. O valor que era de 497 passou a ser o quê?
R$ 197 e você pode pagar em 12 vezes. É a sua oportunidade de ter um treinamento completo para o Banco do Brasil, né? Com os 2 simulados de presente e o bônus de R$ 300, galera. Sai R$ 197 com garantia total da nova concurso e esse desconto é por tempo limitado, tá? Então, olha só, isso é bem bacana. Então, veja se vale a pena você fazer esse investimento em você. Eu tenho certeza que da mesma maneira que você está gostando das lives, imagine as aulas que estão lá, mais com esse monte aí de bônus que você pode conquistar, né? Aí, no caso, a sua vaga. Beleza? Então, galerinha, muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Próxima live nós vamos falar sobre sistemas operacionais. Esteja presente aí para que você possa gabaritar essa parte também. Informática também serão questões. Então não perca, te encontro lá. Fechou? Então, um forte abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Valeu!